Ao irmão que permanece enquanto as crianças vão saindo, daremos continuidade à nossa série em Neemias. Convido você então a abrir sua Bíblia em Neemias capítulo 6. Hoje meditaremos no versículo 10 até o versículo 14 de Neemias capítulo 6. Vamos meditar mais um pouquinho na importância de reconstruirmos valores cristãos autênticos. Neemias tem uma palavra-chave, que é a palavra reconstrução. E nessa noite seremos desafiados por Deus mais uma vez a entendermos a importância e o significado desta reconstrução que o Senhor deseja, espera de cada um de nós, reconstruindo valores cristãos autênticos em Neemias. E hoje especialmente com o tema boa intenção. Com Deus não cola não. Precisamos de mais, de algo mais para viver a nossa vida com Deus em santidade, em piedade, como Deus espera, como Deus deseja de cada um de nós. Neemias, capítulo 6, farei a leitura, versículo 10 ao versículo 14, e o irmão pode acompanhar na sua Bíblia enquanto fazemos essa leitura. Depois, fui à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Metabel, que se tinha trancado. E ele disse: vamos nos reunir na casa de Deus, dentro do templo, a portas fechadas, pois virão matar-te, sim, virão matar-te esta noite. Mas eu respondi: deveria fugir um homem como eu? Alguém como eu poderia entrar no templo para salvar a vida? De maneira nenhuma entrarei lá. E percebi que não era Deus que o enviara, mas ele pronunciou essa profecia contra mim, porque Tobias e Sambalate o haviam subornado. Eles o subornaram para me atemorizar, a fim de que eu agisse assim e pecasse, para que tivessem motivo pelo qual me pudessem difamar e desacreditar. Lembra-te, meu Deus, do que fizeram Tobias e Sambalate, e também da profetisa Noádia e dos demais profetas que tentaram atemorizar-me. Chegaram para Neemias com uma cara de boa intenção, chamando Neemias: Neemias, entra rapidinho aqui. Fecharam as portas, Semaías olha para fora para ver se não tinha ninguém, fazendo um verdadeiro teatro do bem, para enganar esse homem de Deus. Quando Neemias entra, ele vem e dá um conselho repleto de boas intenções, mas boa intenção com Deus não cola não. O inimigo, temos visto isso já há alguns domingos, ele é incansável na sua busca em destruir a nossa vida. Incansável, lutador, trabalhador, e é muito criativo em cada lance que ele vai fazer. Ele não desiste de tentar destruir a nossa vida, e com Neemias não foi nem um pouquinho diferente. Você que tem acompanhado esse estudo, ele ameaçou Neemias de maneira velada, de maneira ostensiva, contou mentiras, mais e mais mentiras, fez terrorismo psicológico contra Neemias, dizendo que o rei estava furioso com ele, dizendo que todo o povo estava ali trabalhando com intenções de fazer Neemias rei daquele lugar. Mas dessa vez eles não usam mais de mentiras dissimuladas, não usa mais simplesmente de terrorismo psicológico. O inimigo agora, em sua criatividade, ele vai ser o mais ardiloso possível, que ele vai usar para fazer o homem pecar. Ele vai usar da sua vida com Deus para levar a pecar. Ele chega para Neemias, diante de Neemias ele vai usar a espiritualidade, a devoção, a dedicação de Neemias com Deus, e ele de maneira ardilosa vem até esse homem e pensa: agora vai funcionar. Por quê? Porque ele faz com que Neemias tente pecar, acobertando o seu pecado com as melhores das intenções. Essa estratégia do inimigo sempre funcionou, é usada até hoje em nossos dias, e você deve lembrar sempre que para Deus boas intenções não colam simplesmente diante do Senhor.
Nós precisamos de um pouco mais, de uma vida dedicada a Deus. E você sabe, como também Neemias sabia, e como Karl Marx, esse grande estrutura, ou pelo menos alicerce do comunismo mundial, ele disse certa vez: o caminho para o inferno, ele está pavimentado de boas intenções. Você sabe que de boas intenções o inferno está cheio. E Deus não abençoou Neemias, porque Neemias fazia boas ações. Deus não reconhece a vida de Neemias e transforma o seu diário pessoal em livro bíblico, porque Neemias simplesmente fazia boas ações. Fazer o bem não era o fim da vida de Neemias, era mera consequência dos seus atos que ele praticava diante de Deus. O que Deus olhou para a vida desse homem e abençoou esse homem foi pela vida de piedade que Neemias tinha, foi pela dedicação que ele tinha para com Deus. E piedade só funciona, a exemplo de Neemias, se estiver casada com a santidade. Piedade e santidade, uma não existe sem a outra. Olhando para esse texto e meditando um pouquinho nele, eu quero que você entenda que não existem atalhos para o céu, não existem atalhos para uma vida diante de Deus. Existe um caminho reto, uma vereda justa, que Deus mesmo nos conduz por ela. E eu me lembro de Pedro certa vez, enquanto ele liderava os apóstolos, lá em Atos 5, versículo 29, ele estava liderando os apóstolos, começando as campanhas evangelísticas, abrindo a boca e falando do amor de Deus, da cruz de Cristo. E enquanto Pedro falava e faziam algumas propostas para ele, Pedro disse, lá em Atos 5, 29, assim: porém, respondendo Pedro e os apóstolos, fazendo coro com ele, disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Para eles era assim, para Neemias era assim. Boa intenção com Deus não cola não. Eles sabiam que temor tem que ser temor a Deus, que temor verdadeiro é uma vida que você dedique, que olhe para Deus, e que isso faça de você uma pessoa mais sábia, uma pessoa que cresça dia após dia. E quem teme a Deus não teme os homens. Quem teme a Deus sabe onde colocar a sua vida, onde colocar a sua fé. Neemias, Pedro, Paulo, João, os apóstolos e todos os grandes heróis bíblicos e os pais da igreja que tivemos depois deles, eles sabiam que temer a Deus é o que importava. Mateus 10, 28, Jesus fazendo uma declaração, ele diz: e não temam o que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Foi a tônica da nossa conversa com os adolescentes hoje. Neemias temia ao Senhor. E quem teme ao Senhor tem discernimento. Quem teme ao Senhor enxerga onde tem maldade, onde tem pecado, onde está o erro. E Neemias, quando ele recebe o conselho do seu amigo mais íntimo, do seu amigo mais precioso, religioso, um amigo que era filho do sacerdote, que cresceu no templo, que vivia no templo, que conhecia, esperamos pelo menos, tudo sobre as Escrituras. Mas esse amigo, ele dá um conselho para ele, dizendo ser boa intenção, pecar contra Deus. Em nossa geração, é exatamente o que acontece. Pessoas fazem de tudo, justificando suas condutas com as boas motivações, com as boas intenções, aguardando serem recebidas por Deus ou aprovadas por Deus naquilo que eles estão fazendo. O mundo prega que uma vida santa com Deus é uma vida negativa, é uma vida chata, é uma vida que não traz nada de interessante para a vida de cada um, que parece que a tristeza reina, que a carranca faz parte. Na verdade, o inimigo ele quer tirar nossos olhos de uma vida verdadeira com Deus, desviar nosso foco para que a gente olhe em outra direção. Mas a verdade é uma só. O óbvio dentro da Bíblia é: você quer ser feliz de verdade? Você quer ter plena liberdade em suas ações? Você quer ter uma paz definitiva com o seu travesseiro?
Só tem um jeito: entregue sua vida para Cristo, clame pelo perdão que vem do céu, entregue-se completamente, dispa-se do velho homem, arranque de você o que você crê, o que você acredita, o que você vive, e diz: Deus, faça-se a sua vontade na minha vida. Neemias, ele faz isso, e Paulo, quando ele dá o primeiro conselho a Timóteo, na primeira carta, ele fala: Timóteo, é fonte de lucro, Timóteo, a piedade com contentamento, a vida com Deus em alegria, a vida com Deus transbordante de paz. Eu quero que você hoje, assim como eu mesmo, que aprendamos com Neemias a resistir toda forma de intimidação do mal. O mal, na sua criatividade, vai tentar de todas as maneiras, mas como nós faremos para resistir a todas as formas de intimidação que o mal vai tentar praticar na nossa vida? E eu quero pensar com você a importância de conhecermos a vontade de Deus para a nossa vida. E para isso, do versículo 10 ao versículo 14, precisamos entender em 3 pontos simples, diretos, como enxergarmos a vontade de Deus. Primeiro, no versículo 10, não se isole. Já falamos tanto aqui. Não existe cristianismo autônomo, não existe cristianismo isolado. Cristão não tem como tem um caracol, uma carapaça onde ele pode se esconder. Cristão não é igual tartaruga, que vendo o mal ele se esconde em si mesmo, fica em si mesmado e não olha em direção das demais pessoas. E Neemias, quando passou pelo estresse, quando passou pelas perseguições, quando elas se tornaram altas demais, Neemias não se isola. Neemias procura um amigo do coração, um amigo íntimo, para abrir o coração e falar com esse homem. Veremos que era um amigo da onça e não um amigo de verdade, como veremos daqui a pouco no versículo 10. Outra lição, do versículo 11 ao 13, não se iluda, gente. Não há mais campo para um cristão inocente, para cristão iludido, para cristão que ainda acredita em conto de fadas, em Papai Noel, para cristão que ainda vive numa ilusão. E por fim, versículo 14, que belo exemplo de Neemias: não deixe de orar, aconteça o que acontecer, ore mais, converse mais com Deus, abra mais o coração diante do Senhor e fazer coisas boas, ou ter boas intenções. Por que gostamos tanto disso? Porque na verdade, quando fazemos o bem para alguém, estamos fazendo o bem para nós mesmos. De alguma maneira, isso nos traz algum mérito, ou achamos que traz. Isso nos faz, nos sentimos tão melhor, tão bem, porque estamos sendo úteis e fazendo bem para alguém. Só que uma vida com Deus exige mais do que isso. Exige olhar para o nosso coração, exige ter cuidado com os sentimentos e com os objetivos que habitam nossa alma. Lá em Timóteo, primeira carta de Timóteo 1,5, Paulo fala assim: Timóteo, você vai ser pastor, moço. Você vai falar do meu amor diante de comunidade, de pessoas, das mais difíceis possíveis. Timóteo foi pastor em Éfeso, e Éfeso era um lugar difícil, um lugar complicado, e Paulo fala para ele assim: Timóteo, o fim do mandamento é o amor de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé, Timóteo, não fingida. O que ele está dizendo para ele é assim: Timóteo, toma cuidado com as suas intenções, porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furto, falso testemunho e blasfêmias, como diz Mateus 15, 19. No período aqui de Neemias, o amigo em que ele mais confiava, a pessoa em que deveria dar o ombro para Neemias, em que deveria abrir a boca e trazer um conselho verdadeiro para Neemias, ele faz exatamente o contrário. Como nós conheceremos a vontade de Deus em nossa vida? Primeiro, não se isole. Essa é a forma de você crescer com pessoas, sofrer com pessoas, rir com pessoas, ser edificado com pessoas. No céu viveremos com pessoas e precisamos entender que isolamento não é a solução. Versículo 10 diz assim: depois de passar por todo aquele terror que os inimigos tentavam fazer Neemias abandonar a obra, depois de passar por tudo aquilo, ele vai à casa de Semaías. Ô Semaías, amigo do coração, amigo do
peito, rapaz que conhecia as escrituras, rapaz que participava dos eventos no templo, um rapaz que conhecia muito da vida com Deus. Ele vai até Semaías, o filho de Delaías e filho de Metabel. Ele fala aqui a família do rapaz para mostrar a importância que esse rapaz tinha. E ele diz, ele se tinha trancado e lhe disse: vamos nos reunir na casa de Deus, dentro do templo, a portas fechadas, pois virão matar-me, sim, virão matar-me essa noite. Neemias valorizava tanto as pessoas, que ele sai da zona de conforto no palácio do rei, ele vai até Jerusalém para reconstruir os muros, reconstruir as portas. Ele gosta tanto de gente, ele se importa tanto com pessoas, que ele vai, ele trabalha, mas uma hora o coração dele apertou, uma hora as traições foram grandes demais, uma hora as provocações pesaram. E Neemias, ele se importava com gente, e ele precisava que alguém se importasse com ele também. E ele vai até esse amigo, ele conversa com esse amigo, ele recorre a alguém de muita confiança, alguém que ele esperava ser um homem de Deus, pelo menos ele esperava que assim fosse. E dói no nosso coração, e acredite nisso, as piores coisas, os piores conselhos, muitas vezes virão na nossa vida, pelas pessoas que mais amamos, pelas pessoas que mais consideramos espirituais diante de Deus, e não por esse mundo lá fora. Muitas vezes nós somos abençoados pelos atos dos ímpios, mas nós não temos a mesma bênção quando procuramos o irmão de todo o nosso coração. Fizeram uma estatística não muito antiga, que 70% dos líderes religiosos que abandonam o ministério, que cometem suicídio, que fazem provocam todo tipo de destruição na família, a alegação principal é a ausência de alguém com intimidade suficiente para abrir o coração. Como faz falta alguém para você ter essa amizade. E Neemias, ele olhava para esse rapaz, ele tinha nesse rapaz, nesse Semaías, um amigo bom, um amigo pronto para dar um conselho, e ele vai até esse amigo, e esse amigo recebe ele com carinho, coloca ele para dentro ali da sala onde ele chega, e começa a dar um conselho para ele, e fala para ele com a cara de santidade: Neemias, entra na igreja, Neemias, vamos nos trancar na igreja, vamos ocupar o santo dos santos, vamos ficar na igreja, porque ali ninguém vai te matar, ali na igreja ninguém vai ousar tirar a sua vida. Vamos, Neemias, nessa hora de desespero. Eu imagino Neemias com lágrimas nos olhos, Neemias oprimido, Neemias desesperado, e esse amigo diz: vem, Neemias, dando um tapinha nas costas dele, entra, Neemias, na igreja, vamos ali cultuar. Talvez Neemias deu 1 ou 2 passos em direção, mas Neemias é um homem de Deus. Neemias, ele para e ele percebe que aquele conselho era mal demais. Ele percebe que aquele conselho saltou aos olhos dele. Ele fala: tem alguma coisa errada nesse conselho que esse homem está me dando. Parecia um conselho espiritual para salvar Neemias, mas na verdade era uma armadilha espiritual para fazer Neemias pecar contra Deus. Ele dizia ao mesmo: Neemias, você sabe que é errado, mas faz porque a intenção é boa. E como diz um ator global, se a intenção é boa, Deus perdoa. O caminho do inferno está pavimentado de boas intenções, e o nosso mundo caminha a passos largos para a destruição. E Neemias, ele entende isso, e ele diz: não posso fazer isso, mesmo estando sobre um risco de morte, eu não posso pecar contra Deus. E sabe por quê? Porque boa intenção com Deus não cola, não. Eu preciso ter santidade, eu e vocês, todos nós, e você que ouve também, estamos sujeitos a recebermos maus conselhos de pessoas que amamos, de pessoas que nos são preciosas. E isso não pode ser desculpa para a gente se isolar, não pode ser desculpa para começarmos a falar: esse mundo é mau, vou me isolar e viver no meu mundinho. Muito pelo contrário, nós temos que ouvir, sim, temos que dar conselho, ouvir conselho de toda sorte de pessoas, e principalmente ter discernimento para entender se aquele conselho vem ou não vem de Deus. Como precisamos de amigos especiais.
de pessoas que nos ouçam, como Neemias também precisou. E como que eu vou saber se um conselho é bom ou ruim? Como que eu sei se um conselho vai edificar a minha vida? E a resposta é tão simples quanto complicada. Eu preciso conhecer da palavra do Senhor. Certa vez, Lutero, ele faz essa afirmação tão importante. A palavra de Deus, ela não é antiga. A palavra de Deus, ela não é moderna. A palavra de Deus, ela é eterna. A palavra de Deus, ela rompe gerações. A palavra de Deus ultrapassa toda forma de cultura. Ela penetra mais fundo na alma humana. E nunca, absolutamente nunca, essa palavra vai voltar vazia, como diz Isaías. A palavra de Deus, ela cumpre seus objetivos quando ela chega a um coração. Seja trazer salvação, seja confirmar a condenação de uma pessoa. Assim também, quando você ouvir uma palavra, um conselho, por melhor que seja, se ele contrariar a vontade de Deus, rejeite e determine de que lado você está. Quando Semaías vira para Neemias: Neemias, entra comigo na igreja. Neemias, vem comigo para o lugar santo. Neemias não era covarde, um covarde não precisa se esconder. Quem é corajoso? Neemias não era covarde, que precisava se esconder. E Neemias também não era um blasfemo, ele não era sacerdote, ele não podia entrar no santo dos santos, ele sabia disso. E ai de mim se pecar contra meu Deus. Neemias tinha essa certeza, e por isso Neemias não vai. Neemias fez a escolha, Neemias decidiu de que lado ele estaria. E não tenha dúvida, fique do lado de Deus, fique do lado da palavra de Deus, fique com quem é dono da sua vida, com quem morreu na cruz por você, fique com quem não mediu esforços para levar você para o céu, fique com quem te ama a tal ponto, gente, de vir a esse mundo se humilhar. Neemias sabia disso. Neemias conhecia Deuteronômio 30:19. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vocês, de que eu tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Entrar na casa de Deus era fugir das ameaças que nem eram verdadeiras, ou pelo menos não eram suficientemente verdadeiras. Era um ato de covardia, e um líder não pode ser covarde. Um pai não pode ser covarde, uma mãe não pode ser covarde em lidar com as situações difíceis da vida. Neemias tinha uma reputação de homem de Deus, de líder, e ele sabia que se ele corresse para a igreja, a sua reputação teria ido por água abaixo. Você sabe, eu sei, que reputação é uma coisa que só se perde uma vez, meus irmãos. Não tem segunda chance. Fica-se marcado, e geralmente a nossa reputação, ela chega primeiro que nós em qualquer lugar onde nós pisemos. No meio que eu trabalho, isso é tão comum, é tão verdadeiro, e Neemias, ele não era covarde, ele não vai fugir. E segunda coisa, se ele entrasse no lugar santo, ele estaria profanando a santidade de Deus. Isso faria com que todo o povo religioso, o povo judeu, olhasse para Neemias e pensasse: esse não é homem de Deus coisa nenhuma. Ele profanou, ele afrontou, e eles tinham histórias recentes, ou mais antigas que seja, de pessoas que afrontaram a santidade de Deus. Saul foi um deles que se achou superior, inclusive ao próprio Deus, quando realiza sacrifício sem ser sacerdote para isso. Covardia diante de Deus e profanação da santidade de Deus estava fora de cogitação na vida de Neemias. E na nossa? Você é corajoso? Você preza a santidade de Deus acima de todas as coisas? Ou em nome das boas intenções você negocia isso diante do Senhor? O pecado nunca será justificado, mesmo que revestido das melhores intenções, porque boa intenção com Deus não cola não. Está muito distante dessa realidade que Deus quer para a nossa vida. Versículo 11 ao versículo 13, prosseguindo em como entender a vontade de Deus em nossa vida, esse texto vai dizer: não se iluda, seja realista
enxergue o que está acontecendo em sua volta. Foi isso que Neemias fez. Observa versículo 11 até o versículo 13. Mas eu respondi: eu deveria fugir? Um homem como eu? Alguém como eu poderia entrar no templo para salvar a vida? Não, Semaías, de maneira nenhuma eu entrarei lá, custe o que custar, eu não vou afrontar o meu Deus. Estou acrescentando aqui no texto. E eu percebi que não era Deus que enviara, mas ele pronunciou essa profecia contra mim, porque Tobias e Sambalate o haviam subornado. Quando Neemias diz não, as feições mudam, o rapaz muda, a atitude dele é diferente, e Neemias percebe: opa, não é de Deus. Esse conselho que ele está me dando é uma tramóia para atentar contra a minha vida. Ele percebe pelas atitudes daquele amigo íntimo, porque o amigo íntimo, você conhece inclusive as feições, as maneiras, as palavras, o jeito de se portar diante de si. Versículo 13: eles o subornaram para me atemorizar, a fim de que eu agisse assim e pecasse, para que tivessem motivo pelo qual me pudessem difamar e desacreditar. Diante do erro, venha ele de quem vier, aconteça quando ele acontecer, posicione-se, diga não. Já vimos isso aqui. Não fuja, não profane a santidade de Deus. Versículo 11, o finalzinho: eu de maneira nenhuma entrarei, de maneira nenhuma pecarei contra o meu Deus. Assim devemos ser nós, romper com os erros, dizer não, se posicionar. Quando isso acontecer, Deus vai abrir uma janela em nossa frente, de maneira que você vai enxergar as reais intenções de qualquer pessoa que esteja no seu caminho. Para Neemias foi algo tão perceptível, que ele percebeu na hora que aquele conselho não vinha de Deus, mas aquele conselho vinha dos inimigos para procurarem derrubar a vida dele. Faça mais isso, experimente falar não mais vezes na sua vida. Experimente, na escola, no trabalho, em casa, com filhos, experimente fazer isso. Fale não mais vezes e você vai perceber que o não é um limpador de para-brisa numa noite chuvosa. Você vai perceber que o não é um vento gostoso em meio ao nevoeiro. Você vai perceber que o não é uma lente de uma lupa quando você quer estudar algo com um pouco mais de carinho. Não se iluda, meu irmão, com o mal. O mal não descansa. O mal trabalha e trabalha muito para levar-nos a pecar contra Deus. E ele faz isso através de sentimentos: medo, desejo, curiosidade. Ele coloca em nosso coração toda forma de sentimento, revestidos de boas intenções, para que a gente possa cometer um pecado contra Deus, um ato de covardia e um ato de afronta à santidade de Deus. Mas com Neemias isso não colou. Neemias sabia, e devemos também saber hoje, que boas intenções com Deus não cola não. No versículo 13, percebe-se que esses amigos, eles foram subornados. Esse amigo principalmente, ele foi subornado com a intenção de atemorizar Neemias, dando a ele um conselho aparentemente bom, aparentemente inocente, dizendo para ele assim: Neemias, peque, que Deus vai relevar o seu pecado. Neemias, peque, mas Deus não vai levar em consideração, afinal de contas, você está sob risco de pecar. O inimigo sabia que se aquele líder caísse, todo aquele povo cairia junto com ele. Se aquele líder caísse em desgraça, todo mundo cairia junto com ele. No original, tudo que o inimigo queria era infamar. Em alguma versão que se você leu, vai estar escrito isso lá: infamar, essa era a direção, ou difamar nas versões mais modernas. Ele queria colocar uma má fama, ele queria falar assim: Neemias, chega, o seu testemunho não serve mais, porque o seu testemunho, o meu testemunho diante das pessoas é a maior forma que Deus tem de chamar as pessoas para a salvação. Nada melhor do que macular o seu testemunho, nada melhor do que colocar sobre xeque a sua vida com Deus, para que assim ninguém dê crédito na sua pregação. Eu ouvi no feriado uma pessoa dizendo, relatando uma situação que está acontecendo na família, envolvendo um pastor.
E essa pessoa diz para mim, sabendo que sou pastor, ele fala: é por isso que eu não piso numa igreja evangélica. Se é para ser crente assim, eu prefiro não ser, prefiro continuar como eu estou. E para você aconselhar alguém ferido, magoado, de fato, com uma mancada tão séria que outra pessoa deu, onde já se viu o pastor falar palavrão, humilhar, rebaixar a pessoa, ameaçar uma pessoa? Tudo bem que a gente fica nervoso, tudo bem que a gente sai da estribeira, mas nada justifica o pecado, nem as melhores das intenções. E você, quando o seu testemunho for abalado, você vai ouvir pessoas dizendo: está vendo? Eu não disse, eu não falei, eu já sabia. Crente assim, uma ova, está cheio. É por isso mesmo que eu não vou em igreja qualquer uma dessas. É o que a gente ouve das pessoas falando, sabe por quê? Por culpa de um mau testemunho. E o inimigo queria que Neemias fizesse isso. Peca Neemias, erra Neemias, e com o seu erro destrói-se todo um testemunho de vida que Neemias estava levando. Efésios 5,12, Paulo fala assim: o que as pessoas estão fazendo em Éfeso, em oculto, sem ninguém ver, é tão triste que até dizê-lo dá vergonha. Dá vergonha dizer o que o crente faz nesse mundo que a gente vive. O inimigo queria difamar, infamar, colocar uma fama negativa para destruir o testemunho, que é a maior forma de se levar alguém para Cristo. E a segunda coisa que ele queria, no texto mais antigo diz vituperar. E esse vituperar é insultar, ofender, criticar, reprovar uma conduta, como se ele tivesse cometido um erro. Como que ele conseguiria justificar depois? Como que ele viria diante das pessoas e justificaria o que ele fez, se ele havia pecado? Eles não aceitariam. O inimigo faz isso. Vá, erra, peque, faça, é uma vez só, é só um momento, experimente, decida, talvez seja bom, talvez alguém está contando para você uma história furada. Neemias não cai nesse golpe, porque Neemias é um homem de Deus, e o homem de Deus ora, homem de Deus lê as escrituras, homem de Deus tem uma vida de piedade, e ele não se ilude com aquela aparência de bondade naquele conselho dado. Amados, imitem Neemias nas suas vidas. Nós somos desafiados a olhar para esse diário pessoal e imitá-lo em cada passo da nossa vida. Vocês que são mulheres e ouvem isso, cuidado com elogios, gente. O inimigo sabe do que vocês gostam. O inimigo sabe como chegar ao teu coração, ao teu caráter. Cuidado com elogios, principalmente se vierem acompanhados de versículos bíblicos, de frases bíblicas, principalmente se vierem por rede social. Está repleto de gente assim. Cuidado com convites estranhos, com desabafos estranhos que vêm do sexo oposto, e eu diria mais, inclusive de mulheres. Porque hoje a coisa está tão complicada que as mulheres estão tomando a dianteira das atividades sexuais ilícitas. Rompa com a curiosidade, simplesmente diga não. Se esse convite não parece de Deus, é não. Se não pode contar para ninguém, é pecado. Se não pode ter uma terceira pessoa junto, é pecado. Não tenha dúvida, é artimanha do mal para destruir a tua vida. Diga não, posicione-se, bloqueie esse contato da rede social, fale o que tem que ser dito, bloqueia e não abra mão. Não aceite desculpas esfarrapadas no dia seguinte. Foi brincadeira. As piores tragédias começam com pequenas brincadeiras, com pequenos sorrisos, com pequenos ois que as pessoas dão. Você sabe do que eu estou dizendo, como eu também vivo em meio a essa realidade. Não se iludam como Neemias não se iludiu. O preço é alto demais para você pagar. O preço pode custar a eternidade. E você, adolescente, que ouve nessa noite, que está aqui conosco, toma cuidado com os convites que a vida dará a vocês, e muitos eles darão. Aqueles convites que você não tem coragem de falar para o teu pai, aquele convite que você recebe e deleta imediatamente a mensagem da rede social para os teus pais não virem. A gente sabe que é assim. Não sejam bobinhos de achar que ninguém sabe o que acontece nesse meio de rede social que a gente vive. E se eu puder dar um conselho para você, não se iluda.
Se você não pode contar para o teu pai, teu melhor amigo, para a tua mãe, tua melhor amiga, pessoas que dão a vida por você, não faça, não aceite, não vá por esse caminho, não experimente a primeira vez, não dê o primeiro trago, não dê o primeiro gole, não assista pela primeira vez, não pague para ver, o preço é caro demais e você já sabe qual é destruição, é desgraça na nossa vida. Para isso tem aí Cristolândias aos montes para te provar isso. Para isso tem sepultamento um atrás do outro, e ontem de manhã enterramos mais um filho adolescente de policial que comete suicídio com a arma do pai dentro de casa. Meu Deus do céu, o que está acontecendo? O que está pegando com essa mentalidade desses jovens, adolescentes, que vão atrás de tudo que a internet mostra, que os jogos mostram, mas não dedicam um tempinho para Deus, não lê a palavra de Deus, não ora, espera chegar o domingo para ouvir 45 minutos de um sermão? É pouco, isso é nada. Você tem que ter uma vida com Deus, perguntar para Deus, bater um papo com Deus. Coloca um pouquinho de música de Deus nesses foninhos de vocês e ouçam um pouco mais de louvor que alimenta, que edifica. Coloquem mais frases, tira essas fotos horríveis de tela de computador e coloca um texto bíblico. Faça alguma coisa para que o teu coração lembre de Deus, para que o teu coração se encha de Deus. A gente acaba se tornando vítima muito fácil do mal, gente. O mal, ele vem em nós, uma vítima tão fácil, e por isso ele vem. Olha para Neemias, Neemias não era assim. Desconfie, homens, mulheres e adolescentes, quando alguém disser para você, é só uma vez, é só por essa vez, dê uma revezada, experimente algo novo, para ver se não é assim. Não se iluda com qualquer promessa de prazer, descompromissado, mas que afrontem a santidade de Deus. Parece inofensivo, é dito em nome de Deus, mas boas intenções levam, dia após dia, pessoas para as terapias, para os remédios tarja preta, para os psiquiatras, para drogas, para vícios. Infelizmente, não raramente, boas intenções têm levado as pessoas para os cemitérios, e dia após dia, é isso que a gente tem visto. Mas a você que ouve, esteja certo, que boa intenção com Deus não cola não. A preciosa promessa de Deus em João 10:10 é que Ele veio para que tenhamos vida, e vida em abundância. O mal é o contrário, o mal é o oposto, mas nosso Deus, Ele veio para nos dar essa vida e fazer com que a nossa vida seja repleta. E eu quero que você pense sobre isso. Não se ilude, não troque a sua eternidade com Cristo por minutos, horas, dias, anos de prazer. Não saia dessas portas aqui hoje à noite iludido. O inferno existe, o inferno é um lugar, o inferno é real, cruel, e o pior de tudo, é eterno. Ele é o destino de todos aqueles que trocam a graça de Deus por toda forma de prazer que te afasta do Senhor. Fujam da perdição e levem os entes queridos que vocês têm para Deus, para a eternidade com Cristo. E para isso, não seja uma pessoa inocente, não seja uma pessoa tão simples a ponto de não enxergar o mal onde o mal habita. Imitem Neemias em todos os passos que esse homem quer nos ensinar através do diário pessoal dele. Por fim, olhando para o versículo 14, para a gente conhecer a vontade de Deus em nossa vida, através da vida desse grande homem de Deus, nunca deixe de orar. Para mim, o maior exemplo que Neemias pode nos dar é de oração. Tudo que você aprender em Neemias é porque Neemias orava. Tudo que você amar em Neemias é porque Neemias orava. Tudo que você admirar e copiar em Neemias é que Neemias orava. E se você aprender isso antes de acabar esse livro, você aprendeu tudo de importante sobre a vida de Neemias. Neemias orava. Olha o versículo 14, o que ele faz. Lembra-te, meu Deus, do que fizeram Tobias e Sambalate, e também da profetisa Noádia, e dos demais profetas que tentaram atemorizar-me. Os inimigos parece que juntaram
Todos os profetas, os amigos, fizeram um verdadeiro complô, uma aparência de santidade para derrubar a vida de Neemias. E Neemias é admirável, tudo que Neemias fazia, ele orava. Não importa o que acontecia, Neemias orava. Gente, que lição magnífica é olhar para a vida de Neemias. Oração nos aproxima de Deus, como aproximava Neemias. Oração liga a nossa vida direto ao trono de graça de Deus. Oração faz com que a gente se submeta a Deus, que a gente dependa de Deus, que a gente busque em Deus qual é a vontade dEle. Oração é o melhor e mais eficaz remédio para a alma aflita, machucada, com o coração em pedaços. Oração também é o lugar, é o porto seguro, onde você deposita gratidão, onde você se coloca diante de Deus. Ore mais, insista em orar, ore inclusive pedindo a Deus motivo para orar, ore inclusive pedindo vontade para orar, ore inclusive quando você não estiver com vontade de orar, ore a Deus mais. Faça como Neemias, ele não se vinga, ele não odeia. Você olha para Neemias, Neemias não dá o troco, Neemias não vai até aqueles amigos e destrói, chama o povo para exterminá-los da terra. Neemias não faz isso. Neemias, ele sofre o mal, e sabe o que ele faz? Não devolve mal com mal, ele ora a Deus. Ele entrega todos eles nas mãos de Deus, como se dissesse: Deus, eles são pessoas cegas, pessoas como os ninivitas, que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, pessoas que não sabem, que estão caminhando para a perdição a passos largos, achando que estão fazendo bem. Deus, olha por essas vidas, Deus, tem misericórdia dessas vidas. Ele tinha boas razões e boas intenções para se vingar, e bastava unir o povo que ele conseguia isso. Mas Neemias sabia que boa intenção com Deus não cola não. Ele orou por elas, ele entregou cada uma delas nas mãos e na justiça amorosa de Deus. Neemias era assim. E nós, hoje, que ouvimos esse texto bíblico, como somos nós? Nós oramos por quem nos magoa? Nós oramos por quem nos faz mal? Ou nós intentamos sequer fazer o mal contra essa pessoa? Deus nos manda orar sem cessar, orar mais, dedicar mais. O desafio é: vá para casa e pense naquela pessoa que o Espírito Santo colocar no teu coração e ore por ela. Não importa o que ela fez, não importa o que ela esteja fazendo e também o que virá a fazer, coloque-a nas mãos de Deus, em amor, em justiça, para que Deus, soberano, misericordioso, possa sim provocar transformação. Talvez o maior exemplo que se aproxima à pessoa de Cristo no Antigo Testamento seja José. E José, em Gênesis 50, 20, é tão interessante o que ele fala assim: vocês intentaram mal contra mim, porém Deus o intentou para o bem, para fazer como se vê nesse dia, para conservar muita gente com vida. Como se José quisesse dizer: nenhum mal contra um filho de Deus prevalecerá. Deus mesmo promete isso. Todo mal intentado contra a nossa vida não prevalece se vivermos uma vida piedosa com Cristo. Se Jesus for nosso alto refúgio, se a palavra de Deus for nosso escudo, se a vida de oração for nossa arma de ataque diante do mal. Isaías 54, 17. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor. Deus nos dá essa herança preciosa, gente, de vivermos na redoma protegida do Espírito Santo do Senhor. Boa intenção com Deus não cola não. Vamos uma vida que agrada o coração santo de Deus, uma vida que possa lembrar de tudo que passamos de difícil, mas ao mesmo tempo nós oramos, nós consagramos, nós colocamos na mão de Deus, sabendo que Deus vai fazer o melhor para aqueles que o amam. Neemias, ele desponta na nossa vida, como temos visto há vários domingos e veremos durante muitos ainda, como um belo paradigma para seguirmos em nossa vida.
O mal cercou Neemias de todos os lados possíveis, de todas as formas, tentando destruir a vida desse homem. Todavia, Neemias orava, tinha uma vida íntima com Deus e deixou lições fundamentais para a nossa vida. Assim como Neemias, não ande sozinho, fuja do isolamento, saia mais, conviva mais, tome mais sorvete junto, faça mais churrasco junto, tenha cinema junto, ande com o povo de Deus, ame com quem ame a Deus, crie seus filhos junto com filhos de outros que amam a Deus, andem com gente que ama a Deus. Você precisa de gente, gente precisa de você, nós precisamos uns dos outros. E quando ouvir um conselho, tenha na Bíblia, e só na Bíblia, a sua única regra de fé e prática. A palavra de Deus interpreta a si própria, a palavra de Deus nos basta. Percebeu alguma maldade, resista, rechace e se posicione contra aquilo que você crê, e tão importante quanto, não mantenha ilusões sobre as pessoas, e principalmente, não idolatre pessoas, idolatre a Deus. Idolatre o sangue de Cristo derramado na cruz pela sua vida. Pessoas falham, pessoas erram, às vezes sem perceber, são usadas pelo mal. Tenha discernimento para ler as entrelinhas. Isso é possível, orando e dependendo da intervenção de Deus em sua vida. E nunca, jamais, em hipótese nenhuma, ouse pagar o preço por uma vida de pecado. Um minuto de insensatez pode custar uma vida de arrependimento. Um minuto de insensatez pode custar uma eternidade. Jesus morreu na cruz para trazer vida nova, eterna. Peça mais perdão, ore mais, clame para que Deus habite no teu coração. E um último conselho de Neemias: não deixe de orar, mesmo que você tenha todos os motivos para isso. Cansaço, correria, desânimo, tristeza, não importa. Ore mais e mais. Deixe o Espírito Santo de Deus encher você de tal maneira que o teu coração vai transbordar da presença dEle. E assim você vai ter discernimento para entender que boa intenção com Deus não cola não. Amém, igreja? Baixe tua cabeça onde você está. Vamos dedicar a Deus um tempo de oração. Vamos falar com o nosso Deus diante do texto, diante do que lemos. Depois nós cantaremos um hino para encerrarmos esse culto. Mas diante do Senhor agora, de maneira individual, fale com Deus. Coloca diante do trono da graça do nosso Deus precioso a sua petição, o seu clamor, aquilo que incomoda teu coração. E se for um motivo de alegria, de gratidão, da mesma forma faça isso. E volto a dizer, Neemias se importava com as pessoas, e se agora algum nome te magoa, te fere, te entristece, coloca diante de Deus, mas com amor, não com vingança. Coloca diante de Deus com dedicação e não com ódio. Clame a Deus para que a boa mão do Senhor chegue até essa vida, trazendo transformação, trazendo salvação. E clame a Deus perdão e misericórdia pelos seus próprios pecados. Se você está aqui hoje, ouviu essa palavra e até hoje não tomou essa decisão diante de Deus, não vá embora sem entregar seu coração para Cristo, sem experimentar uma vida nova, completamente outra, lavado e perdoado pelo sangue de Jesus na cruz. Jesus te espera de braço aberto. Obrigado, Deus, porque a tua palavra, Pai, pega nosso coração, Deus, espreme de todos os lados, Pai, mas faz isso por amor, para nos mostrar, Deus, o quanto o Senhor é verdadeiro, justo e real na nossa vida. Obrigado a Deus pelo exemplo de Neemias, obrigado pela vida de cada irmão que o teu Espírito Santo trouxe essa noite, para estar aqui, Deus, e compartilhar dessa palavra preciosa, alimento que vem dos céus sobre nossa vida. E Deus, de todo o coração, transforma a minha vida, Deus, à semelhança do Senhor.
Transforme meu querido irmão e irmã que está aqui hoje, Pai, que nos ouve também, para que experimente, Deus, essa vida nova, alegre e de inteira satisfação, que só o perdão é capaz de nos conceder. E ajuda-nos, ó Deus, a não viver com base em boas intenções, mas com base na Tua palavra, Deus, no que o Senhor deseja para a nossa vida. E assim, ó Deus, recebe cada uma das nossas vidas, toda a nossa dedicação, ó Deus. Nos dê uma semana rica da Tua presença. Faça com que a paz reine em nossos corações, em nossos lares, em nosso trabalho, em nosso estudo, onde quer que estivermos, ó Deus, que o bom testemunho do Seu nome se faça presente em nossas vidas. E em tudo, Deus, em tudo, nessa semana Seu nome seja elevado, honrado, glorificado, Deus, e que sejamos canais da Sua bênção para as pessoas em nossa volta. Por isso nós oramos, Deus, humildes, com devoção, em nome de Jesus. Amém e amém.